Olá, seja bem-vindo a mais uma apresentação para o CIAED Virtual. Meu nome é William D'Agostini Aires e hoje eu estarei representando os professores Janes Fidelis Tomelin e Angélica Esquiavão Bandeira, apresentando aqui nessa oportunidade o nosso trabalho que foi realizado aqui durante este ano de 2020, pensando em entender o futuro da educação. Assim como eu já acabei de apresentar, o título do nosso trabalho é O Futuro da Educação, temas educacionais que foram debatidos em lives durante a pandemia de Covid-19. É histórico este momento representado pela pandemia do vírus de coronavírus. Nesta ocasião, nós podemos perceber inúmeras necessidades e uma delas é relacionada às questões educacionais, a transição do modelo presencial para o virtual, entre outros aspectos. Pensando nisso, surgiu a necessidade deste levantamento que acabou acarretando em dados plausíveis que estão sendo apresentados aqui nesta ocasião. Bom, uma epígrafe para iniciar a minha apresentação é de um dos nossos participantes, ou seja, do professor Janes Fidelis, que disse na ocasião: na bifurcação das escolhas nos distanciamos, mas na convergência dos ideais nos reencontramos. Através dessa afirmação, pensamos neste momento histórico, como já afirmado, em que a pandemia trouxe ali a necessidade de adaptação, muitas vezes em tempo recorde. Fato este que aconteceu principalmente na área da educação, onde muitas escolas fecharam suas portas, adaptando seu modelo de trabalho para o virtual, para evitar aglomerações e inúmeras outras formas de convivência social que acabariam influenciando na proliferação do vírus. A apresentação foi estruturada em 4 pontos centrais: os desafios da educação em tempos de pandemia, procedimentos metodológicos, a análise dos dados, a interpretação dos resultados e considerações finais. Iniciando com os desafios da educação em tempos de pandemia. Como eu já mencionei, a necessidade representada por esta imagem, onde os professores tiveram que se aproximar de seus alunos através de outros meios que não os presenciais. Para isso surgiram as aulas remotas, que ao contrário do ensino à distância, que já tem um preparo prévio para este tipo de inserção, as aulas remotas foram uma adaptação momentânea, dada a necessidade de distanciamento social. Mas quais foram esses desafios e, mais precisamente, quais foram os problemas que pensamos em responder com essa análise? Nós temos aqui o problema norteador. Quais foram os temas vinculados à educação que mais foram debatidos ou trabalhados nas lives? As lives são as transmissões ao vivo realizadas no período de pandemia, mas também antes dele. Por que as lives cresceram tanto em proporção neste período? Consequentemente, dado o distanciamento social. Mas elas também se tornaram um instrumento de comunicação e debate entre diversos profissionais, públicos e até mesmo para transmissões artísticas. A justificativa dessa pesquisa se concentra numa análise do impacto ou dos impactos que a pandemia ressaltou no campo educacional. Para isso, foi realizada uma análise dentro de um espaço específico. Neste caso, como eu já mencionei, as lives. Vamos entender um pouco melhor sobre isso? Os interesses dessa pesquisa surgiram com a necessidade de adaptação da educação, dado a pandemia. Além disso, as aulas remotas que foram instituídas pela Portaria 343 de 17 de março de 2020. Então podemos entender que março foi um mês histórico do processo de adaptação, onde muitas cidades fecharam suas portas dos comércios, das escolas, para evitar a proliferação do vírus na sociedade. Mas quais foram os procedimentos metodológicos utilizados nessa pesquisa? Primeiro, devemos entender que os anseios da pesquisa giram em cima de 3 pontos principais. É uma análise qualitativa e quantitativa, ou seja, busca dados numéricos, e uma análise de perfil, ou seja, do que foi
do que foi introduzido e principalmente do que foi considerado nessas transmissões. Parâmetros amostrais iniciais. Era necessário ter um norte para iniciar essa caminhada, então tivemos que realizar algumas escolhas iniciais. Por fim, foi realizado o tratamento dos dados, ou seja, separação, identificação de algumas amostras e principalmente de alguns dados principais neste processo. O primeiro passo aqui nessa caminhada foi o levantamento dos dados, que considerou um site específico, sendo precisamente o YouTube, um período de maio a agosto e um formato, as lives. Com isso veio a necessidade da temática, ou seja, debates direcionados às necessidades educacionais, como expressa no nosso título. O segundo passo é o recorte da pesquisa. A nossa pesquisa tinha ali uma pauta específica através de um meio específico, ou seja, as lives eram transmissões ao vivo, com um horário delimitado pelo transmissor e também ali um público que estava cativo e participando desse debate, dado o seu interesse pela pauta daquele momento. Mas também foi delimitado um mínimo de visualizações. Nessa amostra, nós utilizamos apenas transmissões que atingiram um mínimo de 500 visualizações. O que significa isso? Que nós temos uma margem de alcance, um público que foi contemplado com o debate ali realizado. Mas, por que não menos que isso? Porque foi identificado no processo de levantamento de dados que muitas lives eram realizadas para um local específico, para uma região ou para um determinado público direcionado. O que significa? Professores do curso de matemática, por exemplo. Então, o alcance era restrito. Não tivemos o interesse de entender públicos muito pontuais, dado que era um levantamento macro do processo. Já no terceiro passo, nós tivemos a divisão da amostra. A amostra foi dividida entre mês de transmissão, como eu já mencionei, de maio a agosto, título ou pauta do momento daquela live, claro que é delimitado à área educacional, e por fim o tipo de canal. Era um canal particular de um professor, era de uma instituição, era do Estado ou do governo que estava apresentando ali alguma informação para aquele período. Nós vamos mostrar esses dados precisos logo mais. No quarto passo, nós temos a análise dos dados, que é a análise do conteúdo obtido, do que foi debatido nessas lives através do título, pauta ou até mesmo do próprio debate que foi apresentado no momento. E assim nós tivemos uma formulação de gráficos. Os gráficos representam o percentual quantitativo dessa análise. Na descrição do nosso texto, nós temos ali também os parâmetros quantitativos, o que foi identificado e também o que nós podemos entender como um dado relevante, que é o que eu vou falar para vocês nas nossas considerações finais. Seguindo o nosso conteúdo, nós temos a estruturação do processo. O processo foi estruturado entre a amostra, era do YouTube, dos meses de abril até agosto, era a modalidade ao vivo e da área da educação. Os temas, nós identificamos 7 temas que foram debatidos em maior quantidade na nossa amostra. Aulas remotas, EAD, educação e pandemia, educação infantil, ensino híbrido, família e tecnologia. E aí, nós identificamos também um perfil para os canais que estavam transmitindo essas lives. Escola técnica, Estado e governo, instituições e associações, professores, projeto e movimento social e treinamentos. Então, com base nesses perfis, nessa estruturação que foi realizada com a amostra, foi possível mensurar os dados e transformá-los em gráficos que demonstram aqui a relevância desta análise. Mas e aí? A análise dos dados e a interpretação dos resultados, o que ela demonstrou? Primeiro, quantidade de visualizações por mês. Percebam no nosso gráfico que houve um pico de visualizações e principalmente de alcance dessas lives no mês de maio e após este mês nós tivemos uma queda gradativa até chegarmos ao mês de agosto. Pensando em 100% da amostra total dessa análise,
nós temos o maior pico, ou seja, 35,30% no mês de maio, seguido pelo mês de abril, que foi também os meses iniciais ali desse processo de transferência do modelo presencial para o remoto. O segundo gráfico da nossa análise, ele reúne a quantidade de visualizações por tema ao longo dos meses. O que significa isso? Como eu já mencionei aqui na constituição dos nossos dados, nós tivemos algumas pautas que tiveram maior incidência. Essas pautas que estão aqui representadas na nossa legenda são aulas remotas, EAD, educação em pandemia, educação infantil, ensino híbrido, família e tecnologia. Representada pela cor verde, a pauta com a maior quantidade concentrada em um período é família, que teve ali um pico crescente no mês de maio e uma queda conceitual e permanente para os meses de junho, julho e agosto. Muito a favor do que foi identificado nos outros temas. Porém, houve um tema que vocês podem identificar aqui comigo, que teve uma divergência nesse processo do pico em maio e depois sua queda acentuada para os próximos meses. Esse tema é o ensino híbrido. O ensino híbrido teve um debate acentuado em maio, teve uma breve queda nos meses de junho e julho e voltou a subir de julho para agosto, demonstrando que é um tema a ser pensado para o futuro da nossa educação. Então, seria o ensino híbrido uma tendência? Nós vamos falar sobre isso logo mais. No nosso terceiro gráfico, foram reunidas as quantidades de visualizações por tipo de canal ao longo dos meses. Como já mencionado, os 6 modelos ou 6 tipos de canais identificados, desde escola técnica a treinamentos. Percebam aqui representado em sua maioria pela cor cinza o tópico instituições e associações. Percebam como foi crescente a busca por transmissões ao vivo, por instituições, principalmente neste caso de ensino, e também associações que representam as necessidades do campo educacional. Os demais temas tiveram uma oscilação conceitual e identificável neste gráfico, que mostram que houve períodos de incidência de um determinado tema, também por um determinado canal, ou seja, representado pela cor laranja, os canais concentrados para Estado e governo tiveram uma queda e um novo crescimento ali no passar do nosso recorte temporal. Mas, afinal de contas, o que identificamos com esses dados e com essa análise? Houve pautas com períodos de destaque. Como eu mencionei ali anteriormente, o tema família teve uma concentração em um determinado período e depois ele acabou caindo por terra. Significa que ele não foi mais debatido? Não, significa que ele teve um maior quantitativo considerado em um determinado tempo. Como o ensino híbrido, que teve ali uma oscilação pequena de queda nos meses de junho e julho e voltou a crescer agora para o mês de agosto. Então, a nossa análise demonstra que os temas e também os canais tiveram uma concentração em um período, talvez uma tendência pelo aquecimento dos debates sobre aquela pauta e acabou sendo solucionada, ou talvez não teve mais uma necessidade e assim por diante. Nós também percebemos uma necessidade de adaptação ao modelo remoto e à tecnologia neste caso. Tecnologia também demonstrada como um tópico a ser considerado ali nos nossos gráficos. Então percebam, a necessidade de adaptação levou às lives. As lives foram estruturadas e separadas através de temas de acordo com as necessidades mais pontuais. Então a adequação ao modelo remoto trouxe essas novas demandas ao campo da educação. E aí, como o próprio título da nossa apresentação indica, quais são as tendências futuras para o ensino híbrido? Ensino híbrido este que foi um tema que demonstrou o interesse da sociedade e ele tende a crescer e permanecer talvez após a pandemia. Gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado, principalmente aos professores que contribuíram com o processo de análise, e a gente se vê numa próxima oportunidade.